O voo comercial mais rápido já realizado aconteceu em fevereiro de 2019, quando um avião voou a velocidade de 1.289 km por hora. E isso foi apenas graças à direção em que ele voava, leste. E os passageiros lá também perderam peso rapidamente. O quê? A dieta do avião? Isso existe? Tudo no seu devido momento. Aqui vão alguns fatos surpreendentes sobre aviões. Primeiramente, de acordo com fontes diferentes, apenas 5 a 20% da população mundial já viajou de avião, mas todas essas pessoas fizeram isso mais de uma vez. Se você tem medo de voar, deve se perguntar por que os aviões não têm paraquedas a bordo. Duas razões: dinheiro e bom senso. Em primeiro lugar, os paraquedas são pesados, e adicionar 300 deles ao peso do avião reduziria o número permitido de passageiros ou de bagagem. Além disso, mesmo que você tenha um paraquedas, você simplesmente não poderá abrir a porta do avião para pular. A diferença de pressão é muito grande. Mas há boas notícias também. Alguns dados sugerem que se sentar na parte de trás do avião é mais seguro do que em qualquer outro lugar. Se você está na cauda, tem cerca de 40% mais chances de sobreviver no caso de um acidente de avião. Então, fique na parte de trás. A única razão pela qual você pode se arrepender é se um dos seus vizinhos na fila estiver doente. E não estou falando de enjoo de voo, embora isso também seja lamentável. Quero dizer coriza, tosse, esse tipo de coisa. Os pesquisadores dizem que esse passageiro tem 80% de chance de infectar todos os que estão ao seu redor com o que quer que esteja. Para minimizar o risco, abra a pequena saída de ar acima da cabeça e direcione o fluxo para si mesmo. Ele funcionará como um escudo de ar, soprando os germes e não deixando que eles se grudem em você. Ei, não seria ótimo se você comprasse do comissário de bordo um traje barato para proteção contra materiais perigosos durante a viagem? Mas daí você precisaria se arrastar para dentro dessa coisa enquanto está naquele pequeno assento apertado. E acho que seus vizinhos se perguntariam de qual deles você está se protegendo. Acho melhor não, né? Mas não se apresse em culpar seu vizinho que tosse se ficar doente depois do voo. Pergunte-se primeiro, você usou o cobertor dado pelo comissário de bordo? Nesse caso, é possível que você tenha pegado os germes dele. Os membros da tripulação do avião dizem que só lavam cobertores uma vez a cada poucos dias, e que no resto do tempo eles são dobrados e reutilizados. Quem sabe quem usou o seu cobertor antes de você e pra quê? Que nojo, não? Ao contrário das portas da cabine, o banheiro pode ser aberto a partir do lado de fora. Há uma trava oculta que permite que os comissários de bordo destranquem a porta em caso de emergência. Por exemplo, resgatar um passageiro que desmaiou lá dentro. Não, eles não fazem isso por diversão. Já ouviu aquele barulho de batidas ao entrar ou sair do avião? Não é a equipe de terra reparando o avião às pressas. É apenas a bagagem que está sendo carregada ou descarregada. Não é que os funcionários saiam jogando as malas por aí, mas geralmente eles têm pouco tempo para serem gentis demais. Se você voa, digamos, de Nova York para Londres e não o contrário, considere-se com sorte. Provavelmente chegará ao destino algumas horas mais cedo. Isso é verdade para muitos aviões que voam para o leste. A própria natureza os ajuda. Existem correntes de jato no alto que, se usadas corretamente, aumentam bastante a velocidade das aeronaves. As correntes de jato são basicamente fluxos de ar constantes e de alta velocidade que transportam você para o leste em suas asas suaves. Então você chega cedo e ainda não tem um portão para o seu avião. Daí, a aeronave fica na pista, esperando. Você também pode pisar na balança enquanto viaja com a corrente de jato, porque ela provavelmente mostrará um número bastante agradável. Graças ao efeito Eötvös, a força da gravidade percebida é menor quando você está se movendo para o leste, o que significa que você também pesa um pouquinho menos. A má notícia é que assim que o avião pousar e parar, os quilinhos voltarão. Graças a acordos internacionais de espaço aéreo, os aviões que voam dos Estados Unidos para o Extremo Oriente e para o Oriente Médio viajam pelo Polo Norte, e você pode ver suas deslumbrantes paisagens geladas de perto. Isso ocorre porque o combustível do avião congela a temperaturas abaixo de menos 45 graus Celsius, e a aeronave precisa ficar muito mais baixa do que a sua altitude de cruzeiro para obter um ar mais quente. Certifique-se de se sentar na janela. Outro passeio turístico acontece quando seu avião decide, de repente, não pousar imediatamente, mas acaba fazendo um círculo ao redor do aeroporto. Isso pode ocorrer quando há algo na pista, ou o vento está muito forte, ou há apenas um tráfego pesado lá embaixo. Sim, os aviões também têm congestionamentos, então olhe para fora e curta o panorama.
Isto é, se houver uma janela perto da sua fileira. Originalmente, os aviões foram projetados para ter filas de assentos alinhadas com as janelas, mas para espremer mais as pessoas dentro da cabine e tornar as passagens mais baratas, a maioria das companhias aéreas diminuiu a distância entre as fileiras na classe econômica. Portanto, o assento da janela deveria ser chamado de assento de parede. Se você quiser reclamar sobre isso, pode ir até os pilotos. Apenas certifique-se de saber o código da porta do cockpit. De fato, ninguém pode entrar no cockpit sem o consentimento do piloto. Mesmo se você tiver o código, a porta só abrirá após cerca de meio minuto. Isso se o piloto não reagir, pois ele pode negar a entrada simplesmente pressionando um botão. Mas vamos imaginar que você de alguma forma tenha entrado no cockpit e os pilotos não estão lá. Uma pessoa comum pode pousar um avião em tal situação, como mostram nos filmes? Desculpe, altamente improvável. Ainda assim, se o avião for moderno, todos os seus sistemas estiverem intactos e houver pelo menos um comissário de bordo por perto, eles poderão pousar a aeronave, seguindo as instruções do controle de tráfego aéreo. Espere um pouco, tem um piloto automático lá, ele não consegue pousar o avião sozinho? Também não é bom o suficiente. Ainda mais, o piloto automático nem mesmo pilota o avião. É basicamente apenas um GPS super avançado que leva em consideração somente a rota e os arredores do avião. Ele pode manter a máquina no ar, mas qualquer ação complexa é de responsabilidade de um piloto humano. É por isso que o piloto automático só pode assumir o controle na altitude de cruzeiro, que geralmente é cerca de 11.000 metros. Os aviões precisam voar tão alto assim para reduzir a resistência do ar. Essa resistência causa o chamado arrasto, reduzindo a eficiência dos motores. No entanto, a aeronave não deve subir alto demais também, porque acabará perdendo a sustentação e caindo para baixo, como dizem por aí. Por falar em controle, os pilotos estão realmente encarregados de tudo durante o voo. O nível de responsabilidade deles é enorme, portanto, eles são a lei e seus executores a bordo. Eles têm até mesmo algemas para domar passageiros indisciplinados, então se comporte, tá legal? Para que você entenda que tipo de responsabilidade está nas mãos dos pilotos, um avião Boeing 747 consiste em várias partes, algo como cerca de 6 milhões delas. Imagine navegar nesse tipo de maquinaria complexa com apenas alguns botões e alavancas. Não é de se admirar que um piloto tenha que passar por um treinamento rigoroso e demorado antes de poder entrar no cockpit. Até suas máscaras de oxigênio são diferentes das da cabine. Enquanto uma máscara de passageiro comum tem apenas oxigênio suficiente por 12 a 15 minutos, a do cockpit foi projetada para durar muito mais tempo. Isso se deve à mesma enorme responsabilidade. Os pilotos precisam ficar acordados e focados para salvar todas as vidas a bordo a todo custo. E se você acha que aviões particulares menores são mais seguros do que grandes aeronaves comerciais, isso é um mito. Segundo as estatísticas, os aviões de passageiros são 2 vezes mais seguros que os particulares, exatamente por causa da quantidade de regras e regulamentos impostos a eles. Os pilotos seguem horários rígidos e são profissionais treinados, enquanto os aviões particulares geralmente são pilotados por amadores. E por falar em amadores, alguns acreditam que o pouso forçado na água deve ser mais seguro do que no chão, mas isso também não é verdade. Os pilotos dizem que até tentam evitar o pouso na água a todo custo. Diga-se de passagem, o pouso na água tem nome, chama-se amerrissar. Por causa da sua estrutura, a água é na verdade mais dura que o solo macio no momento do impacto, e quando o avião cair, provavelmente será enchido com água muito rapidamente. A tripulação precisará agir rapidamente para garantir a segurança de todos após uma amerrissagem forçada. E pousos forçados são exatamente a razão pela qual você precisa fechar a mesa e colocar o assento na posição vertical. Em caso de forte impacto, uma mesa aberta pode ferir você, e se o assento estiver reclinado, sua cabeça percorrerá uma distância maior até o assento à sua frente, aumentando o risco de traumatismo craniano. É para sua própria segurança, amigo. Mas, pelo menos você apreciará a agradável cor azul daquele assento. Isso foi feito para acalmá-lo. Os psicólogos dizem que a cor azul ajuda a relaxar. Se os assentos fossem vermelhos, por exemplo, isso poderia causar irritação e deixar aqueles que têm medo de voar ainda mais nervosos. E por fim, a pergunta mais importante: o que são esses números misteriosos no seu cartão de embarque? Seu nome, número do portão e do voo. Tudo bem, isso está claro. Existe uma referência de nome de passageiro de 6 letras, ou localizador de registros, que é gerada aleatoriamente para você pessoalmente e fornece acesso às informações dos seus dados de passageiro às autoridades, e em seguida há uma letra solta representando sua classe, A ou F para a primeira
Y para econômica e Q para econômica com desconto. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.